Olá pessoal, meu nome é Tamires e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história com o colete ortopédico e do meu tratamento da escoliose, que é um desvio lateral da coluna. Atualmente eu tenho 17 anos de idade, mas quando eu tinha 14 anos, a minha mãe notou que eu estava fora de esquadro, que a minha coluna estava com um certo desvio. Então ela resolveu me levar num ortopedista específico para adolescentes e pediu que eu fizesse alguns exames. Eu peguei esses exames, já fiz no mesmo dia e já levei para ele. Então ele diagnosticou que eu tinha esse desvio na coluna, chamado escoliose. E quando você descobre que você tem um desvio da coluna, através do exame, na hora mesmo ali na consulta, o médico ele calcula o grau do teu desvio, o grau. Dependendo do grau, você tem que fazer uma cirurgia. Dependendo dele também, você usa um tipo de colete ortopédico. Eu vou mostrar ao fim do vídeo o meu colete ortopédico para vocês. Ele viu que o meu grau ainda dava para ser revertido com um colete ortopédico sem precisar fazer uma cirurgia, até porque se eu fizesse uma cirurgia era muito arriscada, porque como eu desvio é próximo da bacia, então podia ser um pouco complicado. Quando ele me mostrou o colete, veio o baque. Eu fiquei bastante assustada, porque ele me mostrou a imagem do colete e eu vi uma coisa grande. Eu fiquei bastante assustada mesmo. Porque eu pensei que pudesse ser muito desconfortável, ia marcar na roupa, eu não ia me sentir bem usando aquilo. Então eu fiquei bem chocada. Por isso que eu vou mostrar o colete no final, pra vocês não ficarem chocados aí. E por isso que eu cheguei em casa e eu fui direto pra internet procurar pessoas que já tivessem passado por isso, pra que eu pudesse realmente entender como funciona, se é realmente daquele jeito que tava ali na imagem, porque até então eu não tinha visto pessoalmente. E eu não queria usar, eu realmente não queria usar. Quando eu vi que eu fiquei apavorada, eu pensei, meu Deus, eu não vou usar isso de jeito nenhum. Mas aí eu vi que não tinha jeito, eu tinha que usar. Se eu não usasse o colete, o grau poderia aumentar. Aí eu ia ter que, eu seria obrigada a fazer uma cirurgia, ou eu ia sentir muita dor com o passar do tempo. Quando eu ficasse mais velha, eu sentiria muita dor na coluna, eu teria grandes problemas na coluna. Então, teria que usar. E muita gente acabou me ajudando indiretamente através desses blogs a ver que a coisa não era bem assim, que era tranquilo, que muita gente já conhece, que não ia ser tão estranho assim. Eu imaginava que ia causar uma estranheza muito grande nas pessoas e que dava pra lidar naturalmente. Então, resolvi criar meu blog também, depois de 2 anos que eu usei o colete, pra contar um pouquinho da minha experiência. Então, eu vou contar pra vocês. Eu levei a receita do colete ortopédico, que tem um lugar específico onde eles fazem o colete ortopédico. Primeiro eles fazem um molde em ti, que vai ser o molde do teu colete. E nesse lugar eu conheci uma pessoa muito legal e que certamente me ajudou muito a mudar minha visão a respeito disso. Eu nunca fui o tipo de pessoa que dei muita bola pro que os outros pensam. Mas nesse momento eu me vi pensando no que as outras pessoas iriam pensar. Uma bobagem total, isso é em prol da minha saúde, em prol da minha vida, não tem nada a ver com os outros, eu não deveria dar bola pra isso, mas eu fiquei bem preocupada. E essa pessoa me falou uma coisa muito verdade, assim. O problema de coluna é uma coisa muito comum. Muitas pessoas têm, mas são raras as pessoas que podem tratar, porque o tratamento não é uma coisa barata, o colete não é uma coisa barata, o processo cirúrgico não é barato, é bem difícil, então nem todo mundo tem acesso. A pessoa que tem a oportunidade de estar corrigindo esse problema, de estar tratando dele, tem uma grande oportunidade na vida, nas mãos. E chega a ser um crime você se revoltar contra uma solução. Seria triste se eu chegasse no médico e ele dissesse que eu tinha um problema e que não tinha solução. E aquilo tinha solução, eu só tinha que usar aquele colete durante 2 anos e o meu problema estava resolvido. Uma coisa que muitas pessoas gostariam de ter oportunidade. E quando ele falou isso, eu parei pra refletir, assim, é muito verdade isso. A gente acaba banalizando algumas coisas e não para pra pensar o quanto muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade. Então eu comecei a ter uma visão totalmente diferente da coisa. Quando eu fui buscar meu colete, no caso você faz o molde, depois fica pronto, você vai lá, eles fazem uma medida pra ajustar bem no teu corpo. E depois, no caso na terceira prova, você já sai com um colete ortopédico. Já sai com ele mesmo. O colete você tem que usar o tempo todo, só pode tirar para tomar banho, fazer exercícios físicos. Como ele te deixa bem reto, assim, bem com a coluna
te deixa com a coluna reta, com uma boa postura, então fica sempre muito, muito certinho assim. Pode perder um pouco da elasticidade do movimento, então por isso tem que fazer o tratamento do colete com um exercício físico, o que é muito legal. Então é o momento que tu pode tirar o colete, tu vai ter uma mobilidade maior, é bem tranquilo. Uma coisa que eu me preocupei muito é que o colete ele é todo fechado, então ele é quente. Eu fiquei com um pouquinho de medo disso, de ser muito quente. Porque eu comecei a usar ele no inverno, então no inverno eu botava um monte de roupa, ele não aparecia, eu não sentia calor nem nada, era tranquilo. Agora no verão eu fiquei com medo. Mas enfim, vamos chegar lá. Quando você bota o colete, ele fica maior do que você, ele fica realmente marcando na roupa um pouco. No caso, o meu colete, porque existem vários tipos de colete, né, gente? No meu caso, ele ficou marcando um pouco. Mas como era inverno, eu tava com aquele monte de roupa, nem dava pra ver. Ele se ajustou no meu corpo 1 mês e meio, 2 meses, no máximo 2 meses ele já tava ajustado no meu corpo, então já não marcava em roupa nenhuma. Mesmo se eu tivesse com uma camiseta, ele não marcava tanto assim. Marcava um pouquinho só, mas nada demais. Quando a pessoa vai te abraçar, uma pessoa vai te abraçar, alguma coisa assim, ela vai sentir o colete. E isso me deixava um pouco preocupada, as pessoas iam ficar achando estranho, assim. Mas não, eu expliquei tudo pros meus amigos, graças a Deus todos entenderam, não teve nada demais. E eu descobri que tudo é coisa da nossa cabeça. Se a gente age naturalmente, se a gente mostra pras pessoas, explica pras pessoas, é super tranquilo e muita gente já conhece. É uma coisa que todo mundo já viu alguém usando, que já sabe um pouquinho a respeito. E quem não sabe é a oportunidade de aprender, porque é uma coisa assim bem tranquila. Então tem que desencanar mesmo, fica tranquilo. Bota o colete e arrasa, se joga. Não dá pra ficar se preocupando muito, encucando coisa na cabeça, que é tudo bobagem. No verão realmente é quente, ele é muito fechado, então ele acaba sendo um pouco quente. Mas tu te acostuma, assim, não é nada de, meu Deus, não vou poder sair de casa porque tá muito quente. Não, não exagera, é uma coisa bem tranquila, assim, dá pra usar tranquilamente. Conforme vai passando o tempo, você vai apertando as tiras dele, ele tem umas tiras atrás, então você vai apertando pra ir ajustando no corpo. E acaba que vai acinturando, então isso é muito legal, ó, O colete ele ajuda a modelar o corpo. No meu caso, o meu colete modelou meu corpo. Ele acabou me dando muito mais cintura do que eu tinha. Foi assim, ó, muito legal. Conforme eu fui apertando, tipo isso, uma espécie de espartilho. Em cada mês, todos os meses, eu tinha que ir no médico pra ele ver a minha coluna como é que tava. A intenção era segurar o grau da minha coluna onde estava, não diminuí-lo, porque é bem difícil diminuí-lo, mas mantê-lo ali sem que aumentasse o grau, sem que tivesse maiores complicações. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito, muito, muito nas coisas. E eu sempre acreditei que o meu grau pudesse ser revertido. E ele foi revertido, o médico ficou bem assim, surpreso, e foi muito interessante a surpresa dele, que o meu grau reduziu muito. Tipo assim, hoje em dia minha coluna é muito mais reta do que era no início do tratamento, entendeu? Então o colete realmente funcionou, ajudou muito. Foram os 2 anos mais rápidos da minha vida, foram os melhores anos da minha vida, inclusive, eu achando que colete ia atrapalhar, mas não tem nada disso, é tudo bobagem. Então, assim, gente, a única coisa que eu posso dizer pra vocês é que quando vocês tiverem a oportunidade de consertar alguma coisa, principalmente com saúde, que é uma coisa que não se brinca, aproveitem. Agarrem com as 2 mãos. Vocês vão ser muito bem recompensados no final. Vocês vão se sentir muito melhores consigo mesmo. A gente não pode ficar dando bola porque os outros pensam, ou pensando o que os outros vão pensar, que às vezes nem pensam nada, e a gente fica encucando. Então, desencuca. Ele é feito de um material rígido, e eu fiquei preocupada quando questão de dormir, como só tira para tomar banho, tem que dormir com aquilo. Ficou pensando que horror, não vou conseguir dormir. E, gente, sério, a melhor coisa do mundo era dormir com colete ortopédico. Eu não tô brincando, é muito sério isso. Porque eu cansei de dormir e acordar toda torta pro outro lado e com dor, muita dor. Então, isso acontece até com pessoas que não têm problema de coluna, de acordar de outro lado e com dor. Isso nunca mais aconteceu. Depois que eu usei o colete, eu durmo da mesma maneira que eu dormia com o colete, porque eu me acostumei, foram 2 anos. Então eu acabei acostumando, então eu durmo para um lado, acordo do mesmo lado e sem dor na coluna, acordo super bem. Então foi uma coisa muito legal, muito especial pra mim. E eu acho que
a gente tem que encarar as coisas de uma forma positiva. Então, se joga, se sente, arrasa com o colete ortopédico e principalmente sempre dê prioridade para sua saúde. É isso que eu tinha para dizer para vocês, eu espero que eu tenha ajudado. Caso tenham algumas dúvidas ainda a respeito desse assunto, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou amar responder, vai ser muito legal mesmo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se aqui no canal e é isso. Um beijão e até os próximos. Tchau!